Sonhos astrais, gente. Então, aos pouquinhos, vamos chegando para mais um Reflexões Florais. Uma grande satisfação receber vocês aqui hoje para mais um diálogo, uma troca, uma partilha que sempre faz tão bem. Esses minutinhos iniciais, quem já é daqui já sabe que eu gosto sempre de ir fazendo os testes, né, mais burocráticos para saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, para ver se o aviso tá chegando também de que a live começou. Eu vou esperando esses minutinhos para me certificar de que tá tudo bem. Oi, Marcelo! Que coisa boa te ver aqui! Um beijão pra ti! Coisa mais boa, então. Agora eu recebi a de vocês. Me avisa, por favor, Marcelo, se tu tá me vendo bem, se tá me ouvindo bem, se tá tudo certo por aí. Se tu puder, oiê! Dispara o convite para mais pessoas, a quem de repente esse diálogo hoje possa servir, possa dar uma oxigenada, né? Então a gente vai buscando estabelecer essas pontes. Ai, que bom, que bom. Então, esses momentos, esses instantes assim iniciais, né, para situar um pouquinho para quem não conhece, né? E mesmo para quem conhece, para a gente ir chegando, para a gente ir aquecendo, né? O Reflexões Florais é essa iniciativa, então, de trazer para a roda assuntos que de alguma forma possam nos estimular a olhar um pouquinho mais para dentro, né? E aí, quando eu falo de olhar para dentro, claro, isso envolve autoconhecimento, envolve também algo que eu tenho muito interesse, que é a gente estreitar também a nossa conexão com a espiritualidade. Envolve também o que é muito importante para mim, e acredito que para muitos e muitos que vão aparecer por aqui, é a gente se cutucar, né? Porque para que haja um autoconhecimento, para que haja o autoconhecimento no sentido de a gente de fato aproveitar melhor o autoconhecimento, para a gente transmutar, para a gente se transformar, né? É a gente se cutucar, né? A gente precisa se desacomodar, então a gente precisa da instabilidade, né? A gente precisa desse lugar vulnerável, né, também dentro de nós, acessar isso. Então, para quem tá aqui, né, Marcelo e mais quem for chegando e for chegar depois, eu sempre gosto de trazer para cá aspectos que fizeram parte de alguma forma dos meus processos, né? Seja em termos de reflexão, né, de insights que eu vou tendo em relação a questões que eu vou me propondo, seja a partir de experiências mesmo, de fatos que aconteceram comigo, e claro que essas duas naturezas, elas se entrecruzam também, né? Oi, Roger, seja bem-vindo. Que legal te ver aqui. Dona Jaci aqui, ai, coisa boa. Um beijo, vó. Um beijo, coisa bem boa, que plateia. Querida. Então, gente, dito isso, então, hoje o que eu gostaria de propor pra gente é que a gente continue pensando lá nas nossas sombras, e aí quando eu falo de sombra, isso envolve pensar luz, porque não é entender justamente luz e sombra como mundos que não se tocam, como eu já falei outras vezes, dicotomicamente, é entender que tudo isso faz parte da gente, né? Oi, Tati, seja bem-vinda também. Então é entender, integrar essas partes nossas, mas assim, o convite é pra gente olhar com mais atenção, claro, para aquilo que não tá tão legal assim, aquilo que a gente às vezes quer deixar lá escondidinho, não quer mexer muito. Hoje a gente seguir na semana passada eu já
trouxe, né, também um estímulo aí para a gente pensar essas sombras, né, de um outro enfoque, pensando na nossa criança. E hoje fica valendo também a criança, né, cada um é que vai puxando as referências que acha que faz mais sentido para o seu momento agora, mas também pensar esse nosso hoje aqui, nós adultos, né, com os nossos embaraços, com as nossas dificuldades, né, e olhar um pouquinho para isso, como é que está a relação com a gente mesmo e também com os outros. Oi, Gilmar, seja bem-vindo, muito bom te ter aqui também. Então, especificamente, eu gostaria de trazer, então, como uma cutucadinha pra gente, pensar o que representa para nós quando a gente fala em defeitos, por exemplo. Né? A gente vê muito assim no dia a dia, no senso comum, a gente tem mania quando né, vamos pensar em nós, nos nossos comportamentos, nas nossas condutas, a gente vai chegar, né, de alguma forma a essa expressão, né? As minhas qualidades e os meus defeitos, né? E aí quando a gente escuta essa palavra defeito, eu não sei, eu fiquei me perguntando muito sobre isso, o tal do defeito. Eu gostaria de saber, se vocês puderem, gente, me falar, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, um sinônimo, o que em vocês quando vocês pensam nessa palavra e, claro, o que ela carrega, né, para cada um. Quando a gente pensa defeito, seja quando vocês enunciam, né, em relação a alguém, por exemplo, ou seja quando vão pensar em si, de que maneira esse defeito toca em vocês. Eu tenho muita curiosidade para saber. Dionísio Campos, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Então, essa é a proposta, que primeiro a gente pense um pouquinho, tire uns segundinhos aí para pensar de que maneira defeito nos afeta, né? O que há aí dentro? Coisas negativas, sim. Que mais? O que vem assim com defeito? O que vocês acham dessa palavra? Porque eu fiquei pensando nisso, né? Nesse que sentido há aí, né? No defeito? Que possibilidades em termos de interpretação aí a gente pode ter? Coisas negativas, aspectos negativos, dificuldades, talvez, desafios. Para mim são palavras que eu acho mais interessantes, né, quando a gente vai se referir, por exemplo, como o Roger disse, a coisas negativas, né? Porque defeito para mim vem muito para um lugar de sem conserto, né? Algo que precisa, algo que foge à normalidade, né? Algo estranho, algo bizarro, né? E uma ideia muito de fechamento mesmo, né? Algo que é estático, que não se move, né? Que não é aberto, que não é flexível. Não sei para vocês, o que vocês acham? Deixa eu ver aqui os comentários. Hoje já veio como potencialidades que precisamos lapidar e melhorar. Sim, são erros que devem ser mudados, mas antes só via como coisas ruins. É aí que nós vamos chegar, é aí que eu quero que a gente estacione um pouquinho o nosso olhar. E sabe o que acabou me levando para esse lugar de pensar defeito, não só como palavra, né, mas isso como sentido nas relações, né? Porque assim, eu acho interessante, né, gente, porque pra gente se relacionar, a gente se comunica, né? E as palavras, elas têm uma força muito grande, né? As palavras carregam energia. Então eu acho cada vez mais importante também a gente prestar atenção na forma como a gente enuncia, né? Falar
falar que uma determinada característica é um desafio, é uma dificuldade, é diferente de falar um defeito. Vocês não acham que muda? Defeito é o incompleto. Pois é, vamos por aí. E aí, assim, ó, eu queria... Pensando nisso, eu tava me lembrando... Já faz uns dias, talvez meses até, que eu tô num grupo de leitura, que é o Círculo La Loba, inclusive, temos insights lá e tudo mais, mas nem vou trazer isso pra cá. Isso é pra dizer que eu acabei me lembrando de um trecho, de um trecho do trecho. É o trecho da carta da Clarice Lispector para a irmã. Não sei se vocês conhecem, se vocês já viram esse texto. E esse trecho de que eu falo, ele circula bastante na internet, pelo Face principalmente, assim, vira e mexe, rola por ali, né? E aí me ocorreu juntando uma coisa na outra, de ir atrás, né, da carta integral, né, de ler essa carta integral da Clarice Lispector, né? E aí é muito pra gente pensar isso. Então eu quero compartilhar aqui, fazer uma leitura comentada de certa forma. Então o nosso disparador hoje para refletir sobre defeito ou dificuldades ou fragilidades ou sombras, como vocês preferirem chamar, né? É um disparador de certa forma artístico, né? Vindo na voz da Lispector, que é extremamente sensível. Amo Clarice Lispector. Então eu acho que vai ser muito legal a gente refletir um pouquinho sobre o que ela falou. Então, gente, eu selecionei alguns trechos, tá? Dessa carta. Depois me digam se vocês conhecem, se já viram, acho que vocês vão localizar aí. Então ela diz assim, ó: não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. A gente é muito preciosa. É somente até certo ponto que a gente pode desistir de si própria e se dar aos outros e às circunstâncias. Você já viu como um touro castrado se transforma num boi? Olha que forte isso, né, gente? Assim fiquei eu, em que pese a dura comparação. Para vencer minhas repulsas, meus sonhos, cortei em mim a força que poderia fazer mal aos outros e a mim. E com isso cortei também minha força. O que pode acontecer com uma pessoa que fez pacto com todos e que se esqueceu de que é no vital de uma pessoa, que o nó vital de uma pessoa deve ser respeitado. Respeite mesmo o que é ruim em você. Respeite, sobretudo, o que você imagina que é ruim em você. E aí um pouquinho mais adiante ela fala assim, ó: tenha coragem de se transformar. O que vocês acharam, gente? É lindo, né? É lindo, é muito profundo. Vocês gostaram? Coloquem uns coraçõezinhos aí pra mim, que eu vou gostar de saber se vocês gostaram. Como eu disse, eu sou apaixonada por Clarice Lispector. Eu acho ela extremamente profunda. E essa voz dela aqui me ajudou muito. Eu percebo assim. Eu não sei como é que vocês pensam, mas aqui o defeito que a Clarice Lispector coloca, né, é um chamado, né, para a importância desse autoconhecimento, né, para mim. Então, como um modo de a gente transmutar, de a gente transformar coisas que não estão bacanas, né, e só que é aquela história, né, para transformar a gente precisa poder olhar para isso, perceber, né? A gente precisa se dar conta, né? E aí, para se dar conta, nós precisamos realmente dessa imersão, né, dentro da gente, para que isso seja possível, né?
Então, a gente acessar coisas que não estão legais ou que a gente julga que não estejam legais, né? O Roger: tenho tantos defeitos que acho que o que segura meu edifício é uma qualidade. Pois é. Então a gente vamos ir construindo esse percurso juntos. Gente, sintam-se à vontade, tá? Para deixar comentários, enfim, perguntas a qualquer momento, tá? E aí a gente vai costurando, vai tecendo esse caminho juntos aqui. Então, pra gente pensar autoconhecimento, eu fiquei olhando pra mim, assim, nos meus processos. Como eu ando usando essa palavra, processos, gente. Quem me conhece mais de perto sabe, eu uso muito essa palavra. Então, assim, pra gente pensar esses processos, eu cheguei, assim, a dois aspectos que eu acho que são muito importantes a gente considerar quando a gente se propõe a se autoconhecer. Duas naturezas, duas possibilidades, no mínimo, aí. Uma é o seguinte, que eu acho que é muito importante, e por mais que a gente saiba desses dois aspectos aqui, que pode até já ter vindo pra gente, mas eu acho que a gente tem uma dificuldade de olhar para isso. De colocar isso em prática. Então, o primeiro aspecto que eu queria trazer é no sentido de a gente se respeitar. Se respeitar justamente no nosso momento, nas nossas dores, né? Então, e isso geralmente também pode estar atrelado a uma questão quando a gente tem que tomar pode ser um exemplo, né? Quando a gente precisa se posicionar, quando a gente precisa tomar uma decisão, por exemplo, o quanto que a gente se acolhe, o quanto que a gente se conhece para saber justamente que aquilo é um momento importante, que a gente não pode se exigir demais, se cobrar demais, o quanto a gente pode ser cruel com a gente mesmo num determinado momento em que a gente não olhe para isso, não preste atenção nisso que aquele Spector falou, né? Qual é o defeito que sustenta o edifício, né? Porque aí a gente não consegue ver, né? Dionísio: para desabrochar é preciso estar com aceitação e o auto-perdão na ponta da língua. No coração, né? Internamente, com certeza, com certeza. Então, isso de a gente não se exigir, né? Não se cobrar definições, por exemplo, tô dando um exemplo, vocês podem trazer aí fazer outras relações e colocar outros exemplos, que isso vai ajudar muito a gente aqui, tá, pessoal? Porque a live existe para isso, né? Para que também não fique só a minha própria voz aqui, a gente possa crescer juntos, né? O desabrochar aqui a ideia é a gente se ajudar, né? Então a gente aprende uns com os outros, né? Então isso é um ponto, né? E uma coisa que me veio na cabeça quando eu tava pensando e escrevendo sobre isso, porque eu tô trazendo coisas do meu diário para compartilhar. Quando eu tava escrevendo, eu falei pra mim mesma assim, ó, não forçar corte de cordões prematuramente. E aí me veio a imagem de um parto. Quando o parto ele é humanizado, vocês já prestaram atenção esse movimento de parto humanizado, né? Porque, enfim, dentro de toda essa lógica de os bebês nascerem, né? Agora muito crescente o número de cesarianas, por exemplo, né? Que inverte toda uma lógica natural, né? Ligada a isso, né? Que é dar à luz, que é esse momento tão importante para as mulheres, né? E aqui eu não tô fazendo crítica, tá, gente? Cada caso é um caso, quando é necessário, tudo bem, mas o quanto isso também tá é uma inversão de ordem nesse mundo também que a gente vive, né? Patriarcal, esse masculino, essa energia yang aí que tá bem adoentada entra nisso também. Mas a imagem do parto é para pensar assim, quando ele é humanizado, quando ele respeita a naturalidade, não há pressa. Não há pressa.
Tem um documentário muito lindo, não sei se vocês já viram, que é O Renascimento do Parto. Já tem mais de uma edição, inclusive, né? E é muito lindo, porque ali tem toda uma série de profissionais, médicos, médicas, filósofos, psicólogos, né? Psicólogas, uma série de profissionais, artistas, né? Colocando justamente isso, que aquela pressa para cortar o cordão umbilical, né, que é o que liga a criança da mãe, quanto mais isso for tardio, quanto mais isso demorar para acontecer, mais a criança e a mãe se beneficiam. Vocês já viram sobre isso? É lindo. Então, é um pouco essa relação que eu faço, né? Quando momentos, né, bruscos, né, a gente vai com pressa, né, a gente não dá esse tempo justamente, né, de maturação. A gente já sai correndo, quando na verdade muitas vezes a gente precisa dar tempo, né? No caso do parto humanizado, qual é o grande benefício? Quanto mais se demora para cortar aquele cordão, mais o amor é potencializado, a energia do amor, né, entre mãe e filho ou filha, né? Porque o hormônio, né, que é a ocitocina, tá circulando, né? Tá existindo aquela transfusão. Se isso é cortado bruscamente, menos vai se ter essa ligação que é tão rica, né? Então eu trouxe um pouquinho essa imagem para a gente pensar os nossos processos, né? Para a gente pegar isso e trazer essa reflexão para isso, para esses defeitos, para essas dificuldades, para isso que pode ser ruim, não sei, aí cada um tem que ir pensando nas suas questões, né? Mas ainda que seja algo que a gente identifica como algo negativo, de alguma forma sustenta, de alguma forma aquilo ali é importante de existir naquele momento, naquela situação, né? Então, para mim, Lispector nos ajuda a pensar é um pouco também, acredito, né, a reflexão dela, né? E aí, qual é a consequência de a gente fazer essa quebra, essa cisão apressada, sem que a gente olhe mais para dentro, sem que a gente se auto-observe com mais cuidado, com mais atenção? Como é que vocês veem aí as consequências, né? Para mim, como é que eu percebi isso, né, dentro de mim? Uma extrema rigidez, uma extrema dureza comigo mesma, né? Porque assim, quando a gente não tá preparado para certas tomadas de posição, para determinadas situações externas também, né? Vai ocorrer justamente isso, né? Como é que eu disse aqui até, que eu quero compartilhar com vocês, a gente precisa se preparar, né, para as rupturas, né? Tanto rupturas com outras pessoas, né, fora, a gente pode pensar, quanto rupturas com partes nossas, né? São partes nossas que estão se desmembrando ali, né? E tudo isso somos nós, né? Que honra, professor Miotello, que bom te ter aqui, seja muito bem-vindo. Então, gente, eu fiquei pensando, né, nesse dia eu tava com as metáforas na cabeça, né, eu fiquei pensando muito na onda, né, quando vem uma onda muito forte,
né? E a gente não tá preparado para isso. O que acontece? Ela nos traga nelas, ela nos envolve totalmente de uma forma que a gente fica totalmente sem resistência para voltar para a superfície, é ou não é? Se a gente pensa, né, nessa imagem, né? E mais do que sobreviver, né, a gente precisa viver, né, viver com qualidade, viver bem, viver com saúde, né? Então, porque é isso que a vida quer de nós, né? E aí, se a gente pensa, né, nós como mergulhadores, vamos dizer assim, né, estamos falando de autoconhecimento, de olhar para dentro, e isso exige coragem para aprofundar. Então é um mergulho, né? É um mergulho lá na profundeza. Eu disse que essa live ia ter uma vibe escorpiana, né? Pensando na alunação escorpiana. E é isso, né? É a saída lá no fundo. E aí pensa só, se a gente vai pegar um mar desse com ondas e a gente quer mergulhar, a gente quer ir lá pro fundo, pegando essa metáfora, a gente não vai sem nada assim, só com a vontade. É ou não é? Pensar os recursos, pensar a estratégia, pensar como é que vai ser essa descida, né? Então, até eu vou compartilhar um trechinho. Isso é do meu diário, tá, gente? Tô compartilhando o meu diário aqui pra vocês. Eu vou compartilhar porque eu acho que vale a pena. Eu gostei bastante, assim, fiquei pensando nisso. Eu acho que fez sentido pra mim. Olha só. Para mergulhar fundo nas nossas águas, temos de nos preparar, pensar em nossos recursos, usar o que conhecemos a nosso favor para encarar com mais força o desconhecido. Aí eu pensei assim, na hora do aperto, né, quando falta oxigênio lá de baixo, lá do fundo, o que é que pode nos salvar, pode nos ajudar nessa situação de conflito, né? É justamente acessar os recursos, né? Ou como é que eu falei aqui? As reservas estocadas, né? As reservas estocadas. Então, e as reservas estocadas é aquilo que a gente já tinha lá dentro, que já tá lá dentro, que é esse conhecido, que muitas vezes também é desconhecido para nós. Mas tá lá, né? É como um bot que a gente pode fazer uso. Então, tá lá disponível, né? São recursos que estão disponíveis pra gente. Sejam esses aspectos positivos ou negativos, ou os ruins. Então, vamos sempre lembrar da Lispector lá, do que é da provocação que ela faz, né? Desse alerta, né? Enfim, vamos pensar nas palavras dela, misturando isso tudo, né? E aí isso é o que para mim? É o acolhimento. É às vezes a gente olhar assim, isso é o melhor que eu posso fazer agora. Às vezes a gente tem uma consciência de que algo diferente teria que vir e que isso seria o melhor. Principalmente quando a gente se coloca poxa, eu tô vendo racionalmente aqui que o melhor pra mim, às vezes a gente até tem essa consciência, o melhor pra mim seria tomar uma atitude X, Y, Z, seja lá qual for, pensem nas questões de vocês. Seria, mas às vezes a gente não tem recurso pra isso, a gente não vai conseguir sustentar isso. E aí, pra mim, é muito necessário que a gente olhe com muita franqueza pra dentro da gente. A gente tem que encarar aquilo e saber como é que eu lido com isso, como é que eu lidaria com isso, como é que eu me preparo pra isso aí, pra esse trabalho, né? E aí ser muito honesto. Aí a gente tem que ser muito honesto, né? Então, quando eu falo disso, aí é esse acolhimento, é a gente poder ter paciência com a gente também, saber o momento certo, né, de agir, ter as ponderações.
a gente saber se acolher, se abraçar, né? E quando eu pensei nisso, bom, vocês sabem, né, quem já acompanha aqui o canal teve as lives astrológicas, né? E teve a de Escorpião, por exemplo, né? E aí eu me lembrei de um trechinho que eu compartilhei lá e que eu vou ressignificar trazendo para esse nosso assunto, que eu acho que super cabe. Aliás, tem um trecho lá da Cláudia Lisboa, que é a grande mestra aí da astrologia, que eu amo de paixão, e ela fala, né, sobre a questão da filosofia através da astrologia, né, e que eu acho fantástica, já linkei com bastante, né, não sei se o meu tá aí ainda, mas fica aqui para quem interessar também lá no Bactin Artista, né, esse entrecruzamento dos campos. Abri e fechei o parênteses, mas isso para dizer que há uma reflexão lá muito interessante que eu compartilhei, de autoria da Cláudia Lisboa, e que fala justamente sobre o eixo touro-escorpião. E aí me chamou a atenção que esse trechinho da Clarice Lispector fala do touro, né? Eu pensei, nada é por acaso, né? Olha as sincronicidades aí, né? E isso do escorpião e do touro é um pouco para retomar a ideia, justamente, porque escorpião é um signo que fala justamente da profundeza, do oculto, da gente ir lá no fundo, aquilo que não tá tão ali na superfície, que não adianta a gente espernear, que a gente não vai, para lidar com isso, a gente tem que descer fundo mesmo, senão a gente não vai conseguir se sair do lugar, não vamos conseguir circular muito com uma fluidez, não. Então, preciso olhar para isso, né? E aí, escorpião é o signo que vai falar justamente do veneno que pode matar, né? Que é fatal, mas fala de cura, fala de transmutação, né? E aí a gente tá nesse momento agora, né? A gente tá vivendo essa atmosfera aí com a alunação escorpiana. E escorpião, eu tô falando de escorpião, mas a gente não precisa necessariamente pensar em astrologia, tá, gente? Só vamos pensar na inspiração, né? E nas relações que cada um aqui vai fazendo com sua vida, como cada um vai costurando. Mas ele então é um signo que é aquela águia, né? É aquela, por causa do senso crítico, né, do escorpiano, que vai no ponto, né? Vai justamente naquele ponto que é necessário trabalhar, né? Então, vai onde precisa ser mexido para que haja cura, para que haja libertação. E muitas vezes isso pode sim significar amputações, né? Cortes. A gente precisa aniquilar, a gente precisa destruir, vamos dizer, algo para que seja realmente viável um processo de libertação e de cura, de transmutação, né? E aí, muitas vezes, né, se escorpião aí não tá muito na luz, né, tá mais no seu aspecto mais sombra, claro que aí a forma vai ser complicada, né? E aí vem o touro, né? Como esse eixo, esse oposto complementar que vai trazer para essa atmosfera escorpiana, tão dura muitas vezes, a docilidade, né? A doçura que muitas vezes falta nessa forma de interagir consigo e com o outro, né? Então, até a Cláudia Lisboa fala, né, nesse trechinho, né? Já inventaram a anestesia, né? Sem ela é sacanagem, né? Então, assim, é a gente poder ter esse equilíbrio, né? É a gente não perder o nosso senso, né, crítico da situação, das situações que ocorrem à nossa volta, mas é também a gente olhar com amor, com respeito, com aquele acolhimento, né? Então trago para fazer esse link, né?
Deixa eu só ver aqui o nosso tempinho. Porque eu queria dar uns exemplos. Acho que dá, sim. Assim, ó. Deixa eu ver os comentários antes. Eu adoro ver os comentários. Dionísio, os processos de construção e destruição. Sim. Tati, a gente se afoga nessa onda. É. Isso aí, dependendo da situação. Dionísio. O sabe bem sobre esse processo. Sim. Sim. Aqui é Letícia. Seja bem-vinda, Letícia. Seja muito bem-vinda. Então, gente, eu vou dar o segundo exemplo, o segundo aspecto, na verdade, aquela natureza, né? Que a gente estava comentando. Falei de uma primeira, vou falar de uma segunda. Depois eu vou dar os exemplos, tá? Vou trazer uns desabafos aqui pra ser justa e de não ficar só no plano das ideias, tá? Quem tá por aqui sabe que eu gosto de fazer isso, né? Vamos pra vida que a gente vai encontrar referências aí, né? E aí, sinta-se à vontade para desabafar também. Vamos usar esse espaço aqui para isso, tá, gente? Então, assim, o outro... Falei de um primeiro aspecto, que é o acolhimento, é a gente olhar para dentro com sinceridade e não se cobrar essas rupturas, né, bruscas, que podem amputar partes muito importantes da gente, né, fazendo o link lá com a Lispector. E agora... é o autoconhecimento também, a importância desse autoconhecimento como bússola, como um alerta pra gente, né? Isso, pra mim, ao mesmo tempo, é um paradoxo e é um perigo, né? No sentido assim, nós podemos nos autoconhecer, estarmos, né, querendo esse processo de autoconhecimento, mas de que maneira a gente faz uso daquilo que a gente autoconhece, que a gente auto-observa. Porque a gente pode tanto usar isso como uma ferramenta justamente pra gente se transmutar, pra gente se desacomodar, né? Mas a gente pode usar também pra manter as coisas exatamente como elas estão, sem mexer nada. Claro que eu acredito que a gente sempre muda, mas a gente potencializar isso, a gente pode prolongar certas dores ou não, né? A gente pode... temos escolha, né, Bakhtin? Né? Não há álibi na existência. Então, aqui, né? Então eu coloquei aqui no meu diário. Não precisamos cortar, né? Fazer os cortes abruptamente, mas também não precisamos sustentar isso pela vida toda, né? E aí, qual é a nossa escolha? Como é que a gente faz? Então, o primeiro passo é aquilo, né? É reconhecer. Primeiro a gente tem que reconhecer aí esse defeito. Qual é o defeito? Se a gente pega lá a frase da Lispector, né? Aquela reflexão dela, eu pergunto pra vocês, tá? Não precisa necessariamente escrever quem não quiser, mas pensem aí qual é o defeito que sustenta o edifício de vocês nesse momento, agora. Qual é o defeito? Quais são as dificuldades? Quais são as fragilidades? Quais são as sombras que estão sustentando aí? Né? Então isso é muito importante a gente olhar para isso, né? Então, esse sustentáculo, né? De onde vem? E aí, uma vez, claro, que a gente reconheça. Então, ó, quero me autoconhecer, estou observando, detectei, bem didático, né? Detectei o ponto. Depois de detectado, o que a gente vai fazer? Não é botar lá na gavetinha e esconder, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim, com amor, com respeito, olhar para isso e ver de que maneira eu posso transmutar. A gente perceber isso como algo a ser movimentado, mobilizado, né? E isso é extremamente importante para que, consequentemente, exista abertura, exista aí espaços maiores para a gente deslocar com maior fluidez na nossa vida, nas nossas relações, né? Porque eu acredito que viver com liberdade é o que a vida quer da gente, né? Que a gente viva bem, né? Justamente, não é só aquela história, né? Não é só sobreviver, é viver bem, né? Tá fazendo sentido aí pra vocês, gente? Como é que tá isso aí?
Falem pra mim, contem que eu gosto de saber. Quem tá por aí. Alguém quer desabafar aí junto? Eu vou começar, tá? Pra estimular vocês também. Ó, eu desafio alguém a contar alguma coisa sobre si aqui. Deixar alguma situação aí que tenha percebido de alguma forma que isso tudo que a gente tá construindo aqui entrou lá pra dentro e opa, eu tenho algo aqui que é interessante pra compartilhar, tá? Vão pensando aí. Eu vou trazer algumas reflexões então que fizeram parte dos meus processos, né? Pra exemplificar antes da gente terminar. Então, assim, por aqui provavelmente já me ouviu falar sobre isso em outros momentos. Em outro momento que eu teve, como eu disse, a live de Escorpião. E pra mim esse é um bom exemplo, porque foi algo que foi bem marcante pra mim. E eu trago pra cá, fazendo os links com essa nossa proposta de hoje agora. Então, assim, gente, eu já tive um relacionamento muito duradouro, tá? Maioria que eu acho que de repente já sabe. Durou muitos anos mesmo. Então, e aí chega uma hora que o relacionamento acabou, né? O relacionamento da forma, na versão até então conhecida, né? E aí, claro, já existe aí, a gente tá falando da vibe escorpiana, né? A gente lidar com o nosso apego, né? Com o nosso desprendimento, com a saída do controle, né? Então isso a gente sabe que é complicado, nós seres humanos não lidamos bem com isso, né? E era um momento, esse de ruptura, tá? Do meu relacionamento, pra mim era um momento extremamente delicado. Era um momento assim que eu tava sendo testada de muitas formas, no trabalho principalmente. Eu sou pesquisadora, então naquela época você estava passando por várias situações. Era a época ali do doutorado, em que eu estava submetendo a minha pesquisa para concluir o doutorado na Paris 8. Então, assim, era uma fase super desafiadora para mim. E naquele momento eu apreciei o processo. No sentido, eu não me importei, eu não tive eu observando, né? Eu não tive esse autocuidado comigo de ver assim, eu tô preparada agora para enfrentar um término de relação com tudo que eu tô vivendo agora, né? Então eu vi assim, não, ó, preciso cortar. Ei, gente, parênteses astrológico. Eu tenho Marte em Escorpião, Plutão em Escorpião, Saturno e algumas posições aí bem importantes em água também, que é Peixes. Então, assim, isso para dizer, eu me identifico muito com essa coisa escorpiana de, sabe, vai lá no fundo, o que não tá legal, não importa o que for, assim, ó, se eu vejo assim, não tá legal, não é bom, e o meu racional, né, dá sinal, sou aquariana também, bastante racional ao mesmo tempo, eu vou cortar. Não, vamos dar um jeito, é agora, não é pra depois, Lua em Áries, né? Tô dando meu mapa todo aqui, mas é porque eu vou fazendo os links, tá? Não precisam fazer o link com astrologia, como eu disse, se não quiserem, pensem só no fato em si. Oi, Yara, seja bem-vinda. Mas isso é pra dizer assim, eu só pensava assim, não, isso aqui é um problema, então vamos cortar. Se é pra terminar, então que seja agora. Não deixa pra depois, quem sabe, aquela história, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E depois, gente, eu vi assim, ó, ainda bem que eu tinha uma certa estrutura pra viver aquilo, porque depois eu vi que não foi nada, assim, nada tranquilo pra mim. Foi algo assim que nesse momento eu me submeti a
a uma situação que era muito pesada para mim lidar com aquilo naquele momento. Era, sabe, muito fragilizada, muito vulnerável, sabe? Era muito complicado mesmo. E aí eu fiquei... Por que eu tô trazendo isso? Porque eu penso assim, se fosse hoje, eu não teria me imposto aquele corte, entende? Eu não teria... Eu teria agido com mais leveza, sabe? Eu acho que era algo... Pra mim, isso é um dos exemplos daquilo, de um defeito, vamos dizer, porque era algo negativo que eu estava observando, mas que estava me sustentando naquele momento. Tirou aquilo, então, meio para trazer essa ponte com que a gente estava desenvolvendo, que para mim um exemplo de um fato, de uma experiência que eu vivenciei e que eu localizo nesse entremeio do que a gente está trazendo aqui agora, né? Então esse é um dos exemplos. Depois, daqui a pouquinho, eu já vou ver os comentários, tá, gente? Só para não perder aqui o fluxo. Um segundo aspecto que eu acho também que de alguma forma para mim me situa nessas reflexões que eu coloco aqui para vocês e que eu me fiz, né? Questões que eu me fiz e que eu me faço, é o lance de ser muito cutucadora, né? Cutucadora, eu tô querendo dizer assim, eu sempre fui, muito crítica, né? Extremamente crítica comigo e, consequentemente, extremamente crítica com outras pessoas. Isso gera muitos problemas, né? E ao mesmo tempo é uma coisa boa. A questão é a forma, né? Como é que a gente lida com isso, né? Mas eu quero dizer, né, nesse aspecto, né, que muitas vezes eu ser esta pessoa, né, que cutuca, vamos dizer assim, que estimula essa imersão lá para dentro, essa ida nessas camadas mais profundas, né, em mim, para mim, em primeiro lugar, e também com as outras pessoas, né, eu fui percebendo ao longo aí da jornada, né, desses meus 37 anos, que isso é bem forte como traço, assim, da minha personalidade, do meu comportamento. E aí chegou um ponto que não raro eu fui percebendo que para outras pessoas, às vezes, isso não é muito bem visto, né? Não é algo que... Digo assim, não é todo mundo, né, gente? E eu não quero falar aqui sendo pretensiosa, orgulhosa, tá? Com ar de superioridade, porque eu tô dizendo que eu olho lá pro fundo, tá? E o que eu quero dizer é que isso não é um lugar que é confortável para todo mundo. Não que eu também não me sinta como é que eu vou dizer, oscilando aí também, né? É difícil para todo mundo ir lá no fundo, mas existem pessoas que têm, eu acho, uma maior resistência ou se colocam mais à disposição do que outras, né? Então a gente vai ver às vezes certos perfis, né, de pessoas, vocês devem conhecer aí no círculo de vocês, né? Então aquelas pessoas que são mais, né, de ir lá no fundo, de ir lá na profundeza, e tem pessoas que são mais ali de ficar mais ali na superfície, não no sentido pejorativo aqui, tá, gente? Mas eu digo assim, de não ir necessariamente tão lá no fundo. E às vezes há muita sabedoria nisso, eu já falei aqui também. Porque daí entra naquele primeiro exemplo pra mim, né? No primeiro aspecto, né? A gente tem que saber quando podemos, né? Ir lá no fundo, quando é que dá pé. Porque se não der pé, é fatal, né? Então, esse conhecimento, essa sabedoria, ela precisa entrar ali, né? No jogo. Mas tem pessoas que também fogem, que é um outro extremo. Tem pessoas que, né, também não querem olhar
para aquilo que não tá legal, não querem ir lá no fundo, né? Precisam muito, iam se beneficiar muito indo lá na profundeza e não vão, né? Mas cada um com as suas escolhas, tá? Com os seus processos. E isso é para trazer um pouco o desabafo do meu, né? Como é que eu fui me percebendo nesse sentido. Então, eu comecei a me perceber que para mim era, de certa forma, fácil de transitar nesses lugares. Não é fácil, que eu gostava, que eu gosto, que eu preciso, aliás, não é nem questão de gostar, é de precisar, eu preciso. E isso foi ficando mais claro para mim mais recentemente até, né? E antes dessa tomada assim, de consciência, muitas vezes a gente vai cedendo a vozes externas, porque aí o que a gente pode também escutar do mundo de fora, né? Ai, olha como tu é crítica, ai, tu é muito dura, né? Então às vezes tu vai conversar com uma amiga, com um conhecido, dependendo do que tu coloca, né? Porque é isso, às vezes tu vai falar coisas que vão fazer aquela pessoa de alguma forma enfrentar, né, partes dela também, olhar para partes dela que às vezes ela pode não estar querendo olhar ou não está conseguindo olhar para isso. E aí a gente tem que ter o filtro também, né? E não colocar a nossa visão de uma forma impositiva, não se colocar como dono da verdade, por exemplo, né? Tem tudo isso. Mas, se a gente não cuida, a gente pode só também cair no... se deixar influenciar também pelas pessoas que não estão comprometidas também com esse autoconhecimento e com essa mexida que a gente precisa dar quando a gente quer vislumbrar, né, uma mudança, né, uma mudança da gente agilizar certos processos na nossa vida, né? Então, se a gente não cuida, a gente vai também aniquilando partes nossas. Vocês percebem onde eu quero chegar? Então, durante muito tempo, eu também fiquei escutando muito essas recriminações, vamos dizer, sobre a forma como eu era nesse sentido, né? Ah, não, isso é dureza, né? De ser uma pessoa muito crítica, de levantar muito esses aspectos, né? E hoje eu vejo que sim, tinha que ter pressão de minha forma, eu fazia isso, esses filtros, né, para que a gente não se imponha. Aí se a gente pensa em Bakhtin, né, as forças, a natureza monológica e a tendência monológica, né, de a gente centralizar, né, o diálogo, de cessar, né, a tentativa de cessar o diálogo, de inviabilizar também, invalidar o olhar dos outros, das outras pessoas, né, tem que ter todo esse cuidado. Mas uma vez que a gente também passe por esse processo de maturação, perceber que ter esse senso crítico, de ter essa coragem também para mergulhar, para ir lá no fundo, né, e extrair aquilo que não tá legal com o objetivo de transmutação, de ressignificação, é algo muito iluminado, né? Não é só uma característica ali que tá ferindo, que é um despropósito, né? Não, tem muita coisa bacana aí nisso, né? Então hoje eu tô nesse processo de não calar essa minha voz, de entender que isso sim é algo que diz de mim, né? Que eu acho que tá muito ligado aí o que falam, né, da nossa essência, de partes mais iluminadas nossas, né? E hoje eu vejo dessa forma, eu tô ressignificando esse traço, essa característica, né? E aprendendo também a como trabalhar melhor com isso, né? Sendo mais amável comigo e com as outras pessoas também, né? O lance da anestesia, né? Tem que ter a anestesia, tem que desenvolver o nosso touro, né? Então, isso foi bem forte pra mim,
segue sendo também, né, porque eu sigo nesse processo, né, de me entender dessa maneira. E aí um exemplo até que tá ligado a isso, eu me lembro que teve uma ocasião que aconteceu algo que me machucou, que doeu, e aí eu chorei. Eu me lembro que eu chorei realmente, assim, chorei muito, botei fora, e a pessoa que tava de fora vendo aquilo não entendia porque eu tava, por que eu tava chorando daquela forma, por que eu tava colocando tanto peso por que aquela emoção tava vindo daquela forma. E muitas vezes assim num tom mais de recriminação mesmo. Olha, não deve chorar, com boas intenções, né? Claro, a gente percebe a intenção, né? De olha, não fica assim, não chora desse jeito, não te entrega para isso, pensa nas coisas boas, pensa, claro, isso aí é maravilhoso. Só que percebam, né? Que trazendo para o que está sendo relatado aqui, aí que tá, naquele momento eu precisava chorar, não era uma questão, e para mim tava tudo bem de verdade para mim chorar, para mim não era um problema eu me deparar com aquela dor, e aliás, como eu disse, era uma necessidade. Se eu não fizesse aquilo naquele momento, eu estaria assim, ó, rompendo com algo que é muito precioso para mim. Então, de novo, ó, aquilo era uma parte minha, né, que talvez de um olhar externo não fizesse tanto sentido, e a pessoa estivesse vendo assim, nossa, Marisa está se entregando para uma coisa ali destrutiva. Mas não, para mim era um momento de incursão, sabe? Era um momento de, não, eu preciso ir nessa dor, eu preciso olhar para ela, eu preciso encarar isso, sabe? E aí eu me lembro que eu falei, essa sou eu hoje. E foi muito bom eu ter me colocado dessa forma, sabe? E dizer assim, eu preciso disso e tá tudo bem. E o meu choro não era naquele momento também, porque isso pode acontecer, né, gente? Quando a gente de fato se entregar para algo destrutivo, e aí a gente tem que cuidar, processos, né, de vitimação, né, da gente ficar lá no mesmo lugar, né, a gente, por exemplo, ir lá na profundeza e ficar lá, né, e se colocar para baixo, isso pode acontecer também. Mas no meu caso, eu tenho muito esse processo comigo já de eu vou no fundo, mas eu sei que eu volto, eu sei que eu subo. É o escorpião, a fênix, né? Que tá associado, inclusive, ao signo do escorpião, né? Que é essa fênix, ela vai lá, né? Faz o que tem que fazer e quando é a hora, retorna, volta à superfície, né? A gente pensa na simbologia do peixe, do signo de peixes também, né? O paradoxo, os paradigmas, né? Um peixe virado para um lado, outro peixe virado para o outro, fala também, né? Dessa ida lá embaixo, dessa subida. Então, isso tudo que eu tô trazendo, mesmo os links com astrologia, mesmo que isso não faça sentido para todo mundo que vá olhar o vídeo, a live, né? Depois também, é interessante para pensar isso, o quanto é importante a gente se conhecer. Eu só consegui chegar também a essas ideias, essas reflexões ou conclusões provisórias, né? Porque teve esse olhar para mim, teve a saída, né? Então, isso é um outro ponto interessante. Para finalizar o exemplo, os meus exemplos, né? Tem uma outra coisa que me aconteceu também, aí nos anos da vida, ao longo dos anos da vida aí, que é também a minha relação com as minhas amizades. Para quem curte astrologia, né? Então estar envolvida com pessoas, com os meus amigos, isso é muito valioso. É um lugar muito valioso, assim. Desperta o melhor em mim, né? Meu sol. Então, isso é um ponto. Mas
eu não via também, alguns anos atrás, eu não percebia que aí se escondia também sentimentos bem nebulosos, bem sombrios, né, que camuflavam, né, o quanto essa presença, essa vontade de sempre estar rodeada das pessoas, sempre estar próxima dos amigos, também me tirava uma parte muito, muito importante, que era a minha solitude, né, que era eu me escutar mais, eu abrir espaço para estar mais comigo mesma, né? Para silenciar, até já falei sobre isso aqui também em outras lives, né? E isso não era uma coisa que para mim tava explícita, né? Demorou um tempo até eu sacar que isso estava acontecendo, né? Então eu me vi em situações assim, lutando arduamente para manter determinadas relações de amizade, e que não necessariamente aquilo também estava presente na minha vida, essa energia, através dessas pessoas, né? Então eu tinha ali um apego, né? Eu queria muito que essas pessoas permanecessem na minha vida e estivessem comigo e participassem de tudo que eu fazia, sabe? Então eu demandava demais, né? Hoje eu percebo assim, né? É um defeito, é o defeito que sustentava o meu edifício, né? Eu vejo que eu precisava, era uma necessidade também, né? Não era só aquele traço assim, não, isso é muito bom, isso existe, mas tinha esse outro lado aí, né? E eu vejo depois, refletindo, que isso também eu projetei muito, tentando compreender, né, a raiz, né? Eu acho que eu projetei muito também da falta da família, né, da minha família. Eu não cresci com a minha família por perto, né, nem a paterna nem a materna. Então eu vejo que as relações de amizade para mim, elas têm o peso da minha família, né? Então uma amiga era uma irmã, né? Então assim, eu vejo que pode, né, que uma explicação pode ser isso, assim, o peso, a carga que eu coloquei nessas pessoas, né? E aí foi só quando eu me dei conta disso que as coisas foram mudando para melhor, né? Então, quem tinha que ir, né, deixar ir, e quem quis ficar, ficou, e aí houve, né, uma relação de maior qualidade aí, tanto eu comigo, né, em relação a esses sentimentos, quanto com as pessoas, de fato, né. E isso não foi nada fácil nossa, eu levei muito, sabe, mas eu vejo isso, que trazendo pra estar refletindo aqui, eu vejo justamente que foi algo que pra mim me sustentava, eu precisava daquilo. Talvez se eu tivesse também antecipado isso, né, cortes lá, talvez isso ia me fazer sofrer muito, e talvez naquele momento não fosse o melhor momento lá atrás, né? Porque a gente tem que confiar na nossa sabedoria interna também, né? Na nossa intuição, isso que a gente vai recebendo, né? Pra ver, assim, não raro, né? Vocês devem falar isso também, né? Pá, como é que eu tinha uma situação aqui na minha frente, eu não me dei conta, eu não tinha visto por aí. E aí, quando a gente se dá conta, enfim, daquilo, nossa, tava ali o tempo todo e eu não vi, aí bate um pouquinho aquela, por que eu não via antes? Eu já podia ter feito isso, já podia ter feito aquilo, mas aí vem um sentimento assim, não, mas eu não tinha como naquele momento. Era agora é o momento, né? E aí a gente pensa, pô, tá tudo certo, né? Eu acho que quando é o limite mesmo, a coisa bate na gente, né? Quando é pra coisa acontecer mesmo, chegou no limite, eu tenho pra mim que a gente
a gente vai receber de alguma forma os estímulos pra gente se mexer, né? Então, eu confio muito nisso, porque somos assistidos, né? A gente não tá sozinho aqui nesse mundo. Então, tem muita gente que nos quer bem aí do outro lado. É só a gente estar atento pra perceber e pra a gente ser merecedor, né? Receber esses sinais, esses insights, né? Que vão comunicando uma maior capacidade, habilidade para lidar com essas questões que precisam ser transmutadas, né? Tanto é que, só para um ganchinho, né? Teve uma situação, assim, gente, que foi surreal, foi bizarro, assim, ó. Eu me vi na casa de uma colega, de uma amiga, né? E aí veio um gatilho, assim, veio uma situação, se apresentou uma situação ali que eu me senti extremamente, aquilo soou pra mim, tá? Naquele momento eu me senti abandonada, assim, eu me senti rejeitada, sabe? A gente pode falar, né, da criança e a criança ferida, tem aquela questão, né, mas sendo que na live eu também falei como é que eu enxergo esse processo da criança, né, mas só um parênteses aqui. Mas isso é pra dizer assim, como naquele momento eu me senti assim, sabe, totalmente desamparada, e eu cheguei em casa, eu desabei, eu chorei, eu botei tudo aquilo pra fora, mas o que me chamou a atenção é que eu tava muito consciente da raiz, assim. Claro, e a raiz pra mim, como eu sou, vocês sabem, né, eu sou reencarnacionista, eu não vejo que a raiz é só o que tá aqui nesta encarnação, nesta vida, né? Eu percebo também e sei que tem um histórico que me explica esses sentimentos também de rejeição, de abandono, né? Só pra também registrar isso aqui. Mas assim, aqui eu tô falando do sentimento no e cru, né? Como me veio ali, sim, sabe? Veio aquela avalanche daquele sentimento, assim, eu chorei tanto, chorei abraçada aqui na minha mãe, ela sabe, assim, eu chorei demais, gente, nem eu sabia que tinha tanto daquilo dentro de mim, e foi tão bom ver que eu acessar isso, sabe, foi algo que quando passou eu agradeci por ter visto aquilo, por ter me dado conta, por ter acessado, inclusive fisicamente, né, acessar a emoção dessa maneira, porque é só assim que a gente vai transmutar, é só olhando para, né, nesse estado que a gente vai o real vislumbre de como a gente tá, né? Só que o que eu acho que foi bacana também foi me perceber, se fosse um tempo atrás, talvez eu ia ficar culpabilizando as pessoas, né? Eu ia estar pra fora, eu ia estar pensando a situação externa, né? Só. Eu ia estar pensando, poxa, a pessoa não fez isso, não fez aquilo, faltou isso, faltou aquilo, né? Pra fora. E agora não. Eu estava... O que eu tô sentindo? Eu tô me sentindo rejeitada, eu tô me sentindo abandonada. Não aconteceu nada disso. No entanto, eu tava chorando que nem uma criança, assim, que, sabe, que tinha... Parece ser a imagem que me veio, né? Dentro de mim era assim, ó, como se tivesse ali um monte de amiguinhas perto de mim, sei lá, comendo um picolé e ninguém me deu. Eu tava ali fora, né? Excluída da coisa. Então bateu assim, pra te ver. Te ver. Bateu dessa forma. E aí, o que eu acho é que eu vi com muita clareza, não, isso aí não tá acontecendo nada disso, e isso tudo tá sendo um gatilho para me mostrar coisas que eu preciso curar em mim, é esse sentimento, eu tenho que ir nesse sentimento de rejeição, de abandono, né, e trazer a responsabilidade para mim, né. Então, precisa haver esse processo de lucidez. Então, já foi um contato também diferente comigo. Ou seja, não é que a inferioridade não vai vir, não é que o defeito, a dificuldade, o desafio não vai estar ali, vai. A diferença é como é que a gente vai lidar com isso, né? Como é que a gente escolhe lidar com isso, né? O que a gente está fazendo dos nossos processos de autoconhecimento, né? Quais são as nossas escolhas? É aí que tá,
né? Deixa eu ver aqui os comentários. Gilmar, sim, bastante sentido. Ao mudar minha área de trabalho, notei que o receio, medo sempre esteve presente. Aquele medo que paralisava as ações. Já tem algum tempo que estou trabalhando esse aspecto. Que bom, que bom. Oi, tia querida. Mari, seja bem-vinda. Então é isso aí, né, gente? E aí, pra fechar, tá? Pra fechar, eu só queria trazer uma certa curiosidade, assim, que de alguma forma eu linkei com isso que a gente tá falando aqui. Eu gosto muito de faróis, né? Eu gosto muito de olhar para farol quando tem oportunidade, né? Sempre me chamaram muita atenção. E quando eu fui para Paris, que eu concluí o doutorado lá, era época assim de verão, né? Então era mais calor, primavera, verão, os dias muito longos. Então era lá por 9, 10 horas da noite que ia escurecer, né? Que ia anoitecer. E eu sempre esperava, né, o horário de a torre lá se acender e ela vira um farol, né? Então, naquele momento. E eu sempre esperava, né? Eu sempre fazia esse ritual ali de passar por lá, de estar lá, de estar na rua e poder ficar olhando lá para aquele farol, né? Então ela se acendia, coisa mais linda, né? Se acendia e ficava aquele farol lá iluminando, aquele feixe de luz, né? E eu ficava lá hipnotizada com aquilo. Até eu me lembro que à época tinha uma colega minha, né, que já morava lá há muitos anos, né? Já mora lá há muitos anos. E ela meio que comentou assim, ai, depois de um tempo, meio isso, assim, meio que perde a graça, né? O turista ainda fica, né, ali, né, fazendo olhando e tudo, mas depois já, né, é rotineiro, já faz parte da rotina, do dia a dia. E eu fiquei lá, fiquei 6 meses lá em Paris, né? E chegou um tempo assim que eu já tava me sentindo mais como moradora mesmo, assim, não parecia turista, né? Já me sentia bem em casa e até por outras questões, né? Por ligações assim que eu tenho com aquele país ali. Mas isso não vem ao caso agora. Isso é para dizer assim que eu também achei bonito da minha parte não me influenciar, sabe? Porque eu não deixei mesmo eu sabendo que eu me privei desse momento de olhar para aquilo com o mesmo encantamento, né? Então toda vez era única para mim, né? Então isso foi muito bonito, assim, e que bom que eu não desisti, assim, que eu ia lá sempre, eu olhava, eu tinha meu momento, né, de conexão ali comigo mesma também, através daquela paisagem, né? Daquele contato com o ambiente, com a natureza, com as pessoas. Então foi muito bom. E isso eu tô dizendo porque eu acabei aí junto, né? Tô linkando várias camadas aí pro nosso papo. Eu acabei me lembrando de uma música que eu amo. Eu amo de paixão essa música, gente. Ela mexe muitíssimo comigo. Eu compartilhei até aqui nos stories quando eu fui divulgar esta live, inclusive, né? Que vocês devem conhecer também na voz do Vitor Ramil, mas o arranjo que eu amo, assim, que eu tenho adoração, é do Jorge Drexler, ou Jorge Drexler, e que é a música 12 Segundos de Oscuridad, né? Então eu amo essa música. E pra mim, eu gostaria de encerrar essa live fazendo referência a essa música que pra mim tem toda a pegada do que a gente conversou aqui hoje. Eu vou trazer um trechinho assim da tradução, é um trechinho da música traduzida. E vocês conhecem? Me digam aí se vocês já conhecem essa música. Eu acredito que sim, tá? Porque ela é muito linda,
mas quem não conhece também, me avisa aí, falem. Eu espero que vocês gostem, mas eu vou, pra quem não conhece, ou mesmo quem conhece, pra fazer essa referência, essa relação aqui, eu vou trazer então um trechinho dela, e ela diz mais ou menos assim, ó. Traduzindo, né? Depois eu coloco nas referências aqui, tudo que eu falei, tá? Aqui na live, tanto da Lispector quanto da música, tá? Eu deixo tudo fixado na descrição do vídeo. Então diz assim a música, ó. Mais ou menos. Gira o feixe de luz para que se veja desde alto mar. Eu buscava o caminho de volta sem querer encontrar. Um pé atrás do outro, e atrás o pulso de claridade. A noite fechada mal se abria e já voltava a se fechar. Um farol quieto nada seria. Guia enquanto não deixa de girar. Não é a luz. O que importa em verdade são os 12 segundos de escuridão. Não é linda, gente? É linda, que é um trechinho, tá? Que eu compartilho. Avisem se vocês gostarem. Quem não conhecia ou quem conhecia gostou de relembrar, falem aí comigo. E tem um trechinho mais adiante da música, né? Quando ele fala um pé atrás do outro, ele diz também, não há outra maneira de caminhar, né? E também, para que se veja desde alto mar, de pouco serve o navegante que não saiba esperar, né? Então, eu acho lindíssima essa música e para mim ela toca muito porque, como eu falei, né, eu gosto de ir lá na profundeza, então ela conecta muito comigo. Isso eu acho, assim, de uma poesia extrema essa música. E aí eu gostaria então de encerrar com ela, né, que a gente possa bancar, né, esses 12 segundos aí de escuridão, de obscuridade, né, em nós, porque ela também é guia, né? Ela é justamente luz, né? Então a ideia é você encerrar com essa música e encerrar então com arte, né, para inspirar a gente a bancar esses segundos, esses minutos, essas horas, que a gente possa ir aumentando a nossa resistência no sentido, né, de se entregar, né, sem medo, com coragem, né, pra gente olhar aquilo que não tá legal, sem se acomodar, para conseguir transmutar o que é necessário. Eu até ia tentar botar a musiquinha aqui, tô terminando a live, tá, gente? Mas eu ia tentar colocar essa música pra nós aqui, pra gente encerrar. O que vocês acham? Vocês pilham da gente escutar juntos? Enter to Bluetooth. Eu vou tentar botar aqui a musiquinha. O que vocês acham? Vocês topam escutar aqui comigo? Vamos ver, muito bom. Será que é essa? Ah, agora que tá aparecendo pra mim os comentários. Deixa eu voltar aqui. Ah, não tava aparecendo. Herta, que bom que tu veio. É um choro purificador, isso mesmo. Não estou lembrando nesse momento, não conheço. A versão do Victor conheço. Será que é essa? Eu vou botar a do George Drexler. Tá? Vou tentar aqui, vamos fazer uma gambiarra aqui, vamos ver se dá certo. Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar, gente. Vamos ver. Ó, vocês me avisem se vocês estão ouvindo, tá? Vocês querem que eu tire a minha imagem? Eu fiquei pensando em tirar a minha imagem para vocês prestarem mais atenção, né? E eu não ficar aqui atrapalhando. Mas a gente pode escutar juntos também. Tá dando pra escutar, gente? Avisem aí. Deu pra escutar? Giras de luz para que se vea desde alta mar. Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar. Pie detrás de pie, iba tras el pulso de claridad. La noche cerrada apenas se abría
día se volvía a cerrar. Un faro quieto, nada sería. Guía mientras no deje de girar. No es la luz lo que importa en verdad, son los 12 segundos de oscuridad. 12 segundos de oscuridad. Linda! Para que se de poco le sirve al navegante que no sepa esperar. Pie detrás de pie, no hay otra manera de caminar. La noche del cabo revelada en un inmenso radar. Un faro para solo de día. Guía mientras no deje de girar. No es la luz lo que importa en verdad, son los 12 segundos de oscuridad. 12 segundos de oscuridad. 12 segundos de oscuridad. Para que se vea desde alta mar. Aí, gente. Linda, né? Vocês gostaram? Eu espero que sim, gente. Espero que tenham gostado. Foi muito bom curtir esse som com vocês. Eu agradeço muito, muito a presença, pelas trocas, pelos comentários, pelas interações, pelos olhares aí atenciosos. Muito obrigada. Sigam aqui comigo, quem puder, deixem comentários, deixem sugestões também para os próximos diálogos, se vocês quiserem. Fiquem à vontade, estou sempre aberta aí pra gente dialogar, pra gente conversar. Quem gostou da live ou das lives, né, que esteja de alguma forma já por aqui, que já siga aqui o perfil. E por acaso não tem ainda se inscrito no YouTube, eu gostaria de pedir muito que vocês se inscrevam também por lá. Isso ajuda muito, né, para mim que tô aqui do outro lado, também a proposta, o projeto continuar reverberando, alcançando mais pessoas. Então esse apoio é muito importante para mim, ainda mais para mim que tem assim aqui o nosso cantinho, né, crescendo de uma forma mais orgânica, como eu digo sempre, né? 12 segundos de escuridão, muito boa. Às vezes nem tão doces, né? Às vezes nem tão doces, mas seja como for, né? Seja qual for o aroma, o paladar, a gente precisa se abrir para esses segundos aí, né? Eles têm que vir. Tem não, né? Mas é bom quando eles vêm, né? Vale a pena. Tá, gente? Um beijo. Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima semana, então. Se as deusas, os deuses quiserem, estaremos juntos de novo. Juntos, juntas e juntes. Beijo, gente. Tchau, tchau. Vamos ver aqui. Deu certo? Deu. Tchau, tchau.